O futuro de pelo menos 2 milhões de idosos brasileiros e mais de 2,5 milhões de deficientes físicos e mentais que têm direito ao BPC, o benefício de prestação continuada, corre risco caso a reforma da Previdência seja aprovada. O governo quer diminuir o valor do benefício, que é de um salário mínimo. E para falar dos impactos da reforma da Previdência sobre as pessoas que recebem o BPC, eu converso com o professor da Escola de ES e Ciências do Trabalho, Fausto Augusto Júnior, toda sexta-feira aqui conosco. Tudo bom, Fausto? Tudo bom, boa noite. Então tá bom. Bom, Fausto, para a gente começar a entender essa questão do BPC, gostaria que você falasse como é hoje, né, para quem recebe, e como vai ser caso a proposta da reforma seja aprovada. Bem, essa é a face talvez mais perversa de toda a reforma, porque ela atinge diretamente os aposentados ou as pessoas que irão se aposentar que estão em condições de miserabilidade. Para receber o BPC, que a pessoa que vai receber o BPC não precisa ter contribuído para a Previdência, mas em compensação ela tem que provar para a assistência social que ela não tem condições. O que significa isso? Que ela tem uma renda familiar equivalente a 1/4 de salário mínimo por pessoa. Ou seja, se tiver uma casa com 4 pessoas e uma das pessoas receber um salário mínimo, a família tem direito. Tá. Se você tiver um casal de idosos em que um tem um salário mínimo e o outro não tem, este outro não tem o direito. Então nós estamos falando de alguma coisa perto de R$250 por mês por pessoa no núcleo familiar. Tá. Ou seja, é para alguém que realmente tem muita dificuldade. Comumente as pessoas conhecem muito o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada da assistência social, que é aquele benefício que um conjunto de pessoas que você conhece muitas vezes perto da sua casa, aquele casal de idoso, que é aquele benefício que não tem o chamado 13º. Muita gente fala, o benefício que a aposentadoria sem o 13º. Então Este é o BPC, né, que muita gente não sabe. Além desses casos, existem os casos também das pessoas com deficiências que acessam o BPC também na condição de muita pobreza. Todos eles recebem o salário mínimo, hoje na faixa de R$ 998. É a partir dos 60 anos, no caso, para os idosos? Não, a partir dos 65 anos. Tá. Hoje, a partir dos 65 anos, para todos. Com essa mudança, então, como que vai ser, Fausto? Bem, o governo está propondo 2 mudanças fundamentais. Uma delas é que, em vez de ser 65, será 60 anos. Só que o valor cai do salário mínimo para R$400. E o idoso só iria receber um salário mínimo a partir dos 70 anos. Ou seja, nós estamos falando de famílias muito pobres, que vão receber muito menos, e caso elas consigam sobreviver até os 70 anos, elas passariam aí sim a receber o salário mínimo. Mas mais grave do que isso é que também não está previsto, por exemplo, como é que esses R$400 vão ser corrigidos pela inflação. Se eles serão reajustados. Essa é a primeira questão. Como o BPC hoje é vinculado ao salário mínimo, toda vez que sobe o salário mínimo, sobe o benefício. E outra questão também que está colocada é que, além de você ser muito pobre, se a reforma passar, você não poderá ter um patrimônio acima de R$98 mil. Ou seja, se você tiver uma casa, da parte mais simples, Minha Casa Minha Vida, você não terá direito. Se você colocar essa condição hoje, você retiraria o BPC de 2 milhões de pessoas. Ou seja, nós estamos dizendo que, além de o governo diminuir o valor, ele ainda vai dificultar o acesso, que é algo muito, muito cruel para uma população que é muito, muito pobre. Em especial em regiões onde o BPC pega mais pessoas, que é as regiões Nordeste, Norte, Nordeste e as periferias das grandes cidades. Nesse caso, as pessoas com deficiência física e mental, elas não entrariam nesse reajuste, continuariam recebendo R$ 998. Sim, aí é uma diferenciação entre o que é o BPC pessoa, o deficiente e o idoso muito pobre. Agora, o que também é importante quando a gente olha para a questão do BPC é que o BPC também, em grande medida, vai afetar muito fortemente as mulheres. Porque quem mais recebe o BPC, quem mais precisa do BPC, normalmente são as mulheres, que ao longo da sua vida não conseguiram acumular os 15 anos de contribuição e por isso elas acessam o benefício do BPC, uma vez que elas acabam chegando à sua velhice, muitas vezes sozinha, sem renda alguma. E no caso, Fausto, quem já recebe o BPC, você acredita que vai ser prejudicado, caso a reforma for
enfim, aceita? Bem, a reforma, ela retira de todo o corpo da Constituição a questão do reajustamento dos salários, Então, né? seria aí, talvez. Então, ali, certamente, de alguma forma, ele pode ser atingido. E ele vai ser atingido também para além disso, porque a própria política de reajuste do salário mínimo está em questão pelo governo. Então, isso também vai alterar. A própria equipe econômica tem falado que o melhor reajuste do salário mínimo é não ter reajuste nenhum. Então, a gente pode esperar que você vai ter aí um achatamento do próprio BPC a continuar a política que o governo quer implementar. E, Fausto, ao criar esse benefício, né, no caso bem menor do que o valor do salário mínimo, R$ 400, você acredita que o governo ele acaba expulsando os idosos, no caso da Previdência, os mais pobres da Previdência? O BPC nem está na Previdência, né? Inclusive é um equívoco você colocar o BPC, por exemplo, como eles falam que faz parte do déficit, etc. Não A Constituição previu que para as pessoas muito pobres que estão na assistência, esse recurso vem do orçamento da Seguridade Social. São um conjunto de outros impostos, inclusive, que compõem o orçamento da Seguridade Social, que financia o BPC. Quer dizer, esse é um acordo da sociedade na Constituição de 88, em que a contribuição dos impostos em geral, mas especificamente os da contribuição da Seguridade Social, financiam esta assistência social. O BPC, ele é a mão do Estado para aqueles que mais precisam no final da sua vida. E por isso que ele é muito cruel, porque nós estamos falando o governo fala o tempo todo de privilégios. Não deveria ter mexido, então, né? Não há a menor dúvida, né? Porque se o governo fala tanto de privilégio, então ele considera que o que é privilégio? Ele considera os idosos muito pobres como privilegiados, para você estar mexendo ali no benefício deles. Essa é uma questão colocada para nós, colocada para toda a sociedade, que cabe à sociedade reagir. Mas isso, de fato, Fausto, vai crescer muito caso for aprovado e o BCP continuar, né, essa questão do texto permanecer igual, o aumento de idosos, por exemplo, mendigando nas ruas, né, enfim. Sim, não há dúvida. Mas o governo também tem claro o seguinte, a proposta de reforma da Previdência dele é uma proposta muito cruel. Um conjunto grande de pessoas vão chegar no final da sua jornada de trabalho, no final da sua vida laboral, sem ter direito à aposentadoria. Então é razoável esperar que com esta reforma a quantidade de pessoas que migrariam do sistema previdenciário para o sistema da assistência social é maior, porque se as pessoas não conseguem se aposentar pela Previdência, porque as regras são muito duras, elas vão se tornar cada vez mais pobres e vão cair na assistência social. E aí o que ele faz? Ele coloca um muro para impedir que essas pessoas acessem o benefício da assistência social. Ou seja, o governo é claramente um governo que não olha para a parcela mais pobre dessa população. E ele não está preocupado com isso na reforma. Tanto é que uma parte significativa do trilhão que o Guedes fala tanto, vem do BPC, vem do abono do PIS/PASEP. Então é algo que nós temos que nos colocar quando a gente discute Previdência, a reforma da Previdência hoje. Muito cruel. Bom, Fausto, para a gente encerrar então o nosso bate-papo, a gente falou hoje sobre o BPC, mas ainda existem outros pontos da reforma e quem quiser sanar as dúvidas, tem uma parte ali na página do Diese, né? Isso, no www.diese.org.br. Tem ali o ladozinho, ali do lado direito, reforma da Previdência, todas essas explicações estão lá, inclusive o texto que fala sobre o BPC. E além disso, tem para todos que quiserem simular o seu caso, a calculadora da aposentadoria que compara como é hoje e como será essa reforma se for aprovada. E além disso, nós estamos levando a calculadora para fazer essas contas para todos os lugares do Brasil, em especial nas campanhas do abaixo-assinado contra a reforma da Previdência. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Fausto, pelas suas explicações e até a próxima sexta. A próxima. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.